Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiana, sou nutricionista e eu vim aqui hoje num supermercado para a gente poder montar juntos pratos das refeições de um dia inteiro. Tá? Então eu vou montar com vocês desde o café da manhã até o jantar ou o lanche da noite e vou dar opções para vocês de troca. Combinado? Vamos lá! Então, a gente está na seção dos pães agora. Vamos começar pelo café da manhã. Tem uma variedade imensa de pão de forma, né? E lógico, né? Uma boa nutri. Nós vamos começar pelos pães integrais. Tem muito, tá vendo? Tem zero açúcar, tem com cereais, tem com castanha, com frutas e tal. Qual que é a premissa? A gente tem que escolher pães com maior porcentagem de integral, tá? Então logo, vários pães já tem aqui bem na frente aqui, ó, integral de 57%. Isso você escolhe o que tem mais parte de integral, tá? Uma coisa interessante também é ler o rótulo. O primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral, tá? Se for farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, tal, isso é farinha branca, então já não é tão integral assim, tá? Então, a primeira escolha é pão integral, né? Porque ele tem mais fibra, maior teor de fibra, sustenta mais, então a gente pode optar por ele. Mas, Nutri, eu não gosto, me enjoa comer pão integral todo dia, o que eu posso substituir? Você não precisa ficar só no pão integral. Como eu sou uma Nutri boazinha, tá, gente? Não tem problema comer o pão francês, desde que você saiba o que escolher para pôr dentro do pão. O que você vai escolher? Uma fonte de proteína. Que pode ser ovo, pode ser um filé de frango, pode ser uma sardinha. Então, essas fontes de proteína é que vão modificar o jeito que o pão chega no sangue. Então, eles vão baixar o índice glicêmico, o pão vai se comportar de forma diferente no organismo. Então, ele vai ser melhor para uma dieta. Se você quiser uma dieta para perder peso, coisa assim, o pão de sal pode entrar, né, dentro do cálculo que a gente fizer e tal, pode entrar. Então, ó, tem a opção do pão com alguma proteína dentro, opção de pão integral, você pode colocar a mesma proteína, ou pode colocar manteiga, um pouco de manteiga, nada exagerado. Outra coisa interessante de acrescentar no café da manhã são frutas. Então você pode colocar o pão com alguma proteína e uma fruta para complementar. Ou se você ainda não quiser, não quero comer nenhum carboidrato, ovo, uma fruta, mais um tipo de proteína, ovo com queijo, também é uma boa opção, tá? Lanche da manhã. É necessário ter um lanche da manhã? Tem que seguir 3 horas certinho? Não é necessário, mas algumas pessoas costumam ter fome entre o almoço e entre o café da manhã e o almoço. Se você é uma dessas pessoas, né, que não aguenta esperar e tal, a fruta é uma excelente opção, tá? Uma fruta de baixa caloria, como por exemplo, fruta cítrica, né? Uma maçã, até uma banana também pode. Mas você pode combinar com banana com 1 ou 2 castanhas, 3 castanhas, para poder ter uma fonte de proteína também. Tá bom? E agora a gente vai pro almoço. Então, a gente tá aqui com essa lindeza dessa batata. Ela pode ser olha, fica estragada. Essa aqui pode ser um substituto pro arroz, tá? Pra quem não quer comer arroz ou quer acrescentar mais vitaminas minerais, a batata é uma excelente opção. Você pode trocar o arroz por batata, por mandioca, por cará. Tá? Esses alimentos são mais calóricos, esses legumes são mais calóricos, podem substituir o arroz. Então agora a gente vai para o almoço, né? O que normalmente tem num prato brasileiro? Arroz e feijão. A gente está aqui um arroz. Arroz a gente tem 3 opções, né? O arroz branco, o arroz parboilizado e o arroz integral. Qual que é o melhor? O arroz integral, tá? Ele é mais rico em vitaminas, minerais, mais fibra, então ele vai te dar mais saciedade, você vai ficar mais tempo entre uma refeição e outra, né, sem sentir fome. Ele pode ser substituído por legumes, né, ou macarrão. Você pode, não pode ser junto arroz e macarrão, não é aconselhável, porque você vai estar colocando dois carboidratos. E qual a quantidade, Nutri? Isso aí vai depender da sua caloria diária.
né? Se você vai no nutricionista, ela vai calcular, vamos supor que a sua caloria diária é 2.000 calorias por dia. Dentro dessas 2.000, na hora do almoço, vai ser calculado lá a quantidade de arroz ou de macarrão, né? Do almoço, a quantidade de pão de manhã, isso vai ser tudo calculado dentro da sua caloria diária, ok? Arroz branco, se você não quiser, não gosta de arroz carboidrato, não gosta de arroz integral. Você tem umas dicas que a gente pode fazer: arroz com cenoura, arroz com brócolis, arroz com lentilha. Isso tudo vai enriquecer o arroz, aumentar a quantidade de fibra e vai ajudar na composição final. Nutricional também, né? Carne. Vamos lá para as carnes. Chegamos na parte da proteína no almoço, né? Aqui a gente tem uma infinidade de opções de carne, né? Mas qual que é a menos calórica? Filé de peito, né? Não é porque eu sou nutricionista, mas eu amo o filé de peito grelhado, né? Mas aí você pode escolher peixe, filé de peixe, filé de frango, carne bovina a mais magra, normalmente patinho, que é os cortes mais magros, né? Tem algum problema de comer de vez em quando uma gordura? Não tem problema, desde que seja de vez em quando e não esteja inserida no seu hábito, entendeu? O hábito não pode ser errado. Tem que ser uma opcional, entendeu? Tem que ser de vez em quando e tal. Isso não vai te matar nem te engordar um dia você comer uma gordurinha, entendeu? Pra quem gosta, né? Frango, peixe, carne magra, carne de porco, normalmente é o lombo, né? Que são os cortes mais magros. E o modo de preparo também é muito importante, porque nada de frito em imersão, lotado de óleo. É uma panela antiaderente, grelhado ou assado, ou cozido, né? Faz uma carne cozida, coloca os legumes no meio, ok? Essas são as opções de proteína. E ovo, né? Lembrando que na hora do cálculo, os mesmos 100 gramas de carne e 100 gramas de ovo não é o mesmo valor de proteína que eles têm. Então, 100 gramas de carne tem muito mais proteínas do que 100 gramas de ovo. Então, se você vai comer muito mais quantidade de ovo para alcançar a mesma quantidade de proteína que tem 100 gramas de carne, entendeu? Então, isso tem que ser calculado na hora de montar o seu plano alimentar, ok? Legumes, salada, sempre tem que ter pelo menos metade do prato, um quarto da metade do prato tem que ser de salada, folha, legume cru, né, ralado, cenoura ralada, pode ser brócolis cozido, couve-flor, tem uma infinidade de legumes. O que você não vai misturar é batata, esses que eu falei que são mais calóricos, batata, mandioca, esse não vai ser junto com arroz, vai ser substituto do arroz, ok? Então, quanto mais colorido o seu prato, mais nutritivo ele é, ok? Então, agora vamos pro café da tarde. E lanche da tarde, mas eu tô com as crianças em casa, o que eu vou fazer? Milho de pipoca, não é isso que é canjica, isso não é milho de pipoca não. Do lado da pipoca aqui, ó. Milho de pipoca natural, tá? Essa pipoca, você pega o milho, coloca na panela, tá? Não precisa nem de óleo, às vezes. Essa aqui não, essa é rica em gordura, tá? Muita gordura, muito sódio. Então essa aqui não, é a natural mesmo, ok? Qual o lanche, assim, uma opção de um lanche saudável, leve, é iogurte, né? Uma boa opção é esse aqui, ó. Iogurte natural desnatado. Por quê? Ele não tem muitos aditivos, ó. É só os ingredientes do iogurte. Leite e o fermento. Então esse é o melhor iogurte que tem, é o mais saudável, tá? Desnatado, ele tem menor teor de gordura, né? Então, mas pode ser o integral também, se você não tiver nenhum problema com gordura, né? Dá para incluir isso no seu plano alimentar, tá? Desde que você tenha calculado. Tá, mas o que eu vou colocar aqui? Você pode bater ele com fruta e colocar, se você precisar de uma quantidade maior de proteína, bater com whey. Você pode bater ele com banana e morango congelado. Ele vira um shake bem forte. Pode colocar fibra no meio, por exemplo, farelo de aveia, pode colocar chia, pode colocar granola sem açúcar. Tudo você pode colocar nesse shake e vai ficar bem gostoso para o seu lanche da tarde, ok? Outra opção de café da tarde são os queijos, que nós mineiros gostamos muito. Qual que é o melhor queijo menos calórico? Né? É o queijo Minas Frescal, tá? É aquele mais molinho, mais solta água e tal.
Esse aqui também é uma opção, tá? É o queijo Minas artesanal. É o queijo canastra comum, tá? Mas ele também pode ser inserido queijo canastra, também pode ser inserido na dieta, tá? E é uma muito boa fonte de proteína, de cálcio, né? Que é derivado do leite. É uma opção também para você colocar no pão, no café da manhã, ou no café da tarde, né? Se você quiser jogar uma vitamina ou um lanche mais leve na manhã e passar o pão para a tarde, pode comer pão com queijo. Tem a opção de o creme de ricota, que é também muito, muito saudável e muito menos calórico, né? Queijo cottage. Então, opções de leite derivado tem bastante, né? É só escolher para você variar e não ficar na mesmice de dieta. Mas o queijo é uma excelente fonte de proteína e uma excelente opção de lanche, tá? Não precisa ficar sem o seu cafezinho, tá? O café pode ser incluído na dieta, desde que não seja o tempo inteiro, né? Mas no café de manhã, no café de tarde, não tem problema nenhum. Ah, pode com açúcar? Não. Pode, desde que seja incluído na sua dieta e não seja café muito doce. Mas enquanto mais você diminui o açúcar do café, mais seu paladar vai se adequando. Seu paladar ele vai se reeducando e ele vai deixando de querer coisas muito doces. Então isso é uma reeducação que você faz no paladar. Então você vai diminuindo aos poucos até você nem sentir falta mais de açúcar. Beleza? E chegamos no jantar, né? Mas, Nutri, eu preciso jantar? Não. Se você já tiver o hábito e sentir falta de jantar, não tem problema você jantar. Você pode fazer uma refeição mais leve, o mesmo padrão do almoço, um pouco de arroz, feijão, uma proteína magra, uma salada, a maior parte do prato de salada, né? Ou você pode fazer um lanche no lugar. Eu não tenho o hábito de jantar, não gosto, pode ser o lanche, não tem problema. Tá? É mito, vou falar assim, a gente engorda porque janta. Porque não existe isso. Ninguém engorda porque janta, tá? É só adequar dentro da sua caloria diária. Então, o que a gente pode comer de jantar? De opção de lanche, você pode fazer um shake igual o café da tarde, né? A opção de shake que eu dei, você coloca mais fibras, coloca mais frutas, né? Variedade de fruta. Pode fazer, se você não tiver comido pão de tarde, você pode fazer um sanduíche natural, com frango desfiado, alface, tomate, sempre com uma proteína, tá? Ah, mas o pão fica muito seco, não sei o quê. Pode passar um pouquinho de creme de ricota ou molhar o pão com azeite, não muito, porque azeite é muito bom para a saúde, mas é calórico. E você pode também fazer um bowl de salada com bastante folha, legumes crus, legumes cozidos. Você pode e coloca uma proteína no meio, ou ovo, ou frango desfiado, né? Ou carne. A própria carne do almoço sobrou, pica ela na salada e faz aquela salada bem rica. Coloca fibra nela, coloca gergelim, pode colocar chia para ela ficar, dar mais crocância na salada e ela ficar com mais fibra. E lembrando que quanto mais fibra você coloca na sua dieta, mais água você tem que beber. Então, senão seu intestino pode fazer o efeito reverso, então você tem que beber muita água, tá? Independente de qualquer coisa, né? Você tem que beber bastante água, porque a água é essencial para a vida. Você precisa tomar bastante água, tá? Lanche da noite, precisa? Não. Ah, mas eu durmo muito tarde, eu vou dormir, já estou com fome. Come uma fruta ou um pedacinho de queijo. A melhor opção de lanche antes de dormir é proteína. Você pode tomar um iogurte, tá? Como último lanche, ou tomar um copo de leite desnatado ou semi-desnatado, que é menor em gordura, são umas opções para lanche da noite, ok? E finalizamos as refeições de todos os dias, porém eu preciso lembrar vocês que a dieta ela é individual, né? Cada pessoa tem a sua, nem todo mundo gosta de tudo, né? Então a dieta tem que levar em conta a caloria do seu dia, então dentro daquela caloria eu posso acrescentar o que você gosta. Na hora de montar a dieta a gente tem que levar em consideração o gosto, realidade social, realidade econômica, né? Realidade emocional da pessoa, porque às vezes a comida representa muito mais para uma pessoa do que para outra. Então tudo isso a gente leva em consideração na hora de montar um plano alimentar. E lembrando que tem que ser equilibrada, tem que ser nutritiva, e tem que deixar feliz, né? Não adianta fazer dieta muito restritiva, você não consegue manter, você não fica satisfeito, você não fica feliz. E dieta, alimentação é muito mais do que somente nutrir.
né? Então tem que lembrar disso tudo, ok? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com a sua família, deixa seus comentários embaixo, tá? E me fala aqui embaixo se você já gosta ou já usa alguma dessas opções que eu dei, qual opção você costuma fazer as trocas lá nas suas refeições, e me conta aqui embaixo para eu saber, tá bom? Até o próximo.